Boa tarde, povo abençoado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz no coração. Espero que vocês tenham tido um bom almoço, né? Gente, eu vou fazer esse vídeo aqui porque existe muito picareta hoje na internet. Mas estou mentindo. De primeiro eles viviam escondido, né? Agora resolveram pegar a internet também para poder continuar desviando a fé do povo para não ser salvo. Porque esse pessoal aí são aqueles que a Bíblia diz: discípulos de Satanás transformado em apóstolo de Cristo. São isso que eles são, tá? Jesus disse assim: ai de ti, hipócrita, que fechai o reino dos céus homens. Nem entra e não deixa o chitão para entrar. São eles. Com esse ensinamento maligno que vem ensinando de geração em geração que o povo tem que confiar em imagem feita por mão de homem. Vou desmentir eles aqui na Bíblia, provar para vocês por que você não deve adorar imagem. Mas eu quero te fazer uma pergunta, você que adora imagem. Os teus bisavós, tataravós que morreram, por que você não pede alguma coisa para eles? Já que vocês acham que morto pode fazer alguma coisa por alguém. Você não pede porque você sabe que ele está morto. Mas por que você pede para a imagem? A Igreja Católica colocou na cabeça de vocês que essas imagens que representam essas pessoas que já morreram pode salvar vocês. Mas se o parente de vocês que morreu não pode salvar vocês, por que essas pessoas que a Igreja Católica te apresenta, que já morreu há milhares de anos, pode te salvar através da imagem? Por que pode? Se elas também estão mortas. Essas pessoas que a Igreja Católica inventou, que muitas delas, 99% e meio, nem na Bíblia não estão, nem como sacerdote, nem como discípulo, nem como apóstolo. Eles não estão na Bíblia. Eles fizeram a imagem e colocaram o nome de qualquer uma pessoa aí para enganar vocês. Se quando eles estavam vivos, eles não podiam fazer nada por vocês, porque não tinham poder, você acha que depois de morto, ele vai usar uma imagem para ajudar vocês, para curar vocês, para salvar vocês? Gente, aonde vocês estão com a cabeça? Você não tem miolo, não? Para acreditar numa burrada dessa. A Igreja Católica fabricou imagem para ganhar dinheiro. Para isso que ela inventou as imagens. E ela continua ainda desviando a fé do povo, esse bando de picareta, esses pais de picareta. Eu vi um agora outro dia pegando aquela imagem da serpente de bronze lá do deserto para convencer vocês que Deus mandou fazer a imagem. Gente, não caia nessa. Não caia nessa. Deus não mandou o judeu adorar aquela imagem. Não mandou. Tá? Aquilo era para tirar o medo do judeu de morrer. E quando eles olhassem para aquela imagem, eles perdiam o medo e ficavam curados. Não era para adorar elas. E eles querem convencer vocês que aquela imagem Deus mandou fazer para adorar. Mentira. Então esses picareta colocaram na cabeça de vocês que o morto pode usar uma imagem feita por um de homem para ajudar vocês. Onde está a cabeça de vocês? Se o que está vivo não pode fazer nada, faz ideia um morto. Eu vou provar para vocês porque não pode. Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 8 e 20. Nós vamos ler o 10 aqui para ficar mais curto para vocês. Depois você lê lá do 8. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei conforme a tua força. Porque na sepultura, para onde tu vai, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Você está vendo porque você não pode adorar a imagem? A Bíblia aqui está dizendo que para a sepultura, para onde tu vai, lá tu não vai saber mais de nada. Lá não tem ciência, lá não tem sabedoria, lá não tem indústria, lá não tem nada. Para a sepultura, para onde tu vai. Então os mortos não podem fazer nada por ninguém. Tá? E é por isso que adorar a imagem é pecado. É pecado. Mas esses picareta tem... A minha família, ô picareta nojento, a minha família está morrendo até hoje, adorando imagem por tua causa, pela causa de vocês, que ensinaram eles a adorar a imagem. A minha família está morrendo até hoje, os meus parentes.
adorando porcaria de imagem, sem direito à salvação na segunda ressurreição. Porque vocês fizeram ela adorar a imagem, seus padres picareta. Vocês são um bando de mentirosos, está aqui na Bíblia. Está escrito aqui. Que lá para a sepultura, quando tu vai, tu não tem ciência, tu não tem conhecimento, não tem indústria, não tem nada para ti, nem sabedoria, porque tu está morto. Morto não pode fazer nada, porque não tem conhecimento mais de nada. E vocês induziram o povo a adorar a imagem. Então, povo católico, pelo amor de Jesus, pare de seguir esses picareta. Se tu tem consciência na tua vida que tu não pede nada para teus parentes que já morreram, porque estão mortos, por que tu vai pedir por uma imagem de uma pessoa que tu nunca viu, nem sabe quem era? Porque a própria Igreja Católica que criou essa imagem, ela faz uma imagem e bota o nome de uma pessoa que nem ela sabe quem é. Nunca existiu essa pessoa. Ela não sabe nem quem foi. E essa pessoa, quando estava viva, nunca fez nada. Era um pecador, mais do que a ver você. E se quando vive ele não podia fazer milagre, como é que bota ele a fazer milagre? Porque só a Igreja Católica que acha que o padre morre, no outro dia ele torna-se santo. Isso é uma piada, né? Isso é sacanagem, cara. Nenhum homem pode tornar outro santo, rapaz. Só Deus pode. Nenhum homem pode tornar outro santo. Só quem ressuscitou. Só quem ressuscitou. Só quem morreu e pode fazer milagre, sabe quem é? É Jesus Cristo, Filho de Deus. E por que ele pode? Porque ele ressuscitou e foi para o céu. Se ele tivesse morto, nem ele, como Filho de Deus, poderia fazer milagre algum porque ele estava morto. Então morto não pode fazer nada. Morto não pode fazer nada. Tá? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Você pode ler Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você está vendo? Por que ele não pode fazer nada depois que morre? Porque é o pó, que ele diz, o homem foi feito do pó da terra. Então quando ele morre, ele volta para a terra. E o espírito volta para Deus que o deu, que é o fôlego de vida. Então por isso ele não pode, de maneira nenhuma, fazer nada, porque ele foi dissolvido em pó, em terra, não pode. E o espírito não tem carne, o espírito não tem forma. É só um fôlego de vida que Deus deu. Agora eu quero dizer para você, que tem essa ideia maluca, você já viu aqui na Bíblia, que você vai lá no cemitério, sepulta uma pessoa, deixa ela enterrada e você sai dizendo que ela foi para o céu. Poxa, a Bíblia diz que ele foi para a sepultura. E que ele voltou, vai voltar ao pó. Como é que ele foi para o céu? Isso é outra doutrina mentirosa que as igrejas ensinam, evangélica. Que a pessoa morre e vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Só Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. E os que tiverem de ir para o céu só irão depois que Jesus voltar. Então para com essa mentira. Tu deixa o cara lá no cemitério enterrado, aí sai dizendo que o cara foi para o céu. A Igreja Católica, os católicos dizem assim: Deus precisou dele, ele foi. Mas como? O cara passou de 0 a vezes a 100 anos na terra, nunca foi limpar o quintal da casa de Deus, nunca foi fazer o almoço para Deus, nunca lavou a roupa de Deus, e agora Deus precisou dele, precisou matar ele, tirar a vida dele para poder ele servir a Deus. Que burrice é essa, gente, que vocês têm? Foi servir a Deus? Deus precisou dele, Deus não precisa de ti. Nem quando está vivo vai precisar de ti morto. Tira essa loucura da tua cabeça, Deus não precisa de ti, não precisa de mim, não precisa de ninguém. Você não tem miolo na cabeça, não? Deus não precisa de ninguém. Aí ele não precisou de ti vivo, vai precisar de morto. Não, Deus precisou dele, levou ele. Levou caramba nenhuma. Tu deixou, foi ele enterrado lá no cemitério. Tira essa loucura da tua cabeça. A pior igreja do mundo é essa maldita igreja católica da igreja, é uma seita. Que enganou vocês todo esse tempo. Que Deus abençoe vocês, liberte vocês. Por favor, procure ler a Bíblia. Tenham todos uma boa tarde. Fique com Deus e seja feliz. Um abraço.